Pois é, eu estou aqui para um importante recado para você. Há um recall à sua disposição que, quem sabe, você ainda não tem experimentado. Na realidade, ele é fundamental para a sua vida no aqui e para além daqui. E hoje esse convite chega até você. Mas sobre isso eu vou falar depois do seu curtir, do seu compartilhar e também de você estar se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito. Vem com a gente, porque o assunto diz respeito ao que pode de bom acontecer com a sua vida. Muito bem, vamos para esse bate-papo importante hoje aqui em Heaven Force. Vamos falar sobre uma chamada para um recall que é realmente diferente. Geralmente, quem possui um carro, muitas vezes tem um chamado do fabricante para poder corrigir alguma coisa que não está com a correta operação. Aliás, algumas dessas chamadas dizem respeito a itens de segurança fundamentais que, se não devidamente consertados ou revisados em manutenção, poderão fazer com que toda a realidade da vida possa ser comprometida em um acidente, em uma circunstância que coloca em risco a si mesmo e a todos. E quem tem juízo faz o seu recall. Mas será que nós temos o mesmo juízo quando há um chamado para um recall que é mais profundo e que não diz respeito àquilo que temos, mas àquilo que somos? E aí está um chamado que hoje chega ao seu coração, que pode ser o diferencial que vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, todas as demais esferas da vida. Será que você não deveria conhecer um pouco mais sobre isso? É por isso que eu compartilho com você hoje esse recall ou essa chamada a uma verificação daquilo que pode estar falhando, porque de repente você, como muitos e como todos nós em algum tempo da vida, se fazem a pergunta: o que é que está acontecendo comigo? O que há de errado comigo? Bom, eu quero compartilhar com você aquilo que veio do manual do fabricante, da Bíblia. E hoje eu digo a você, por exemplo, o que nos diz Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma das características principais que atinge o homem na sua base. O primeiro chamado do fabricante, que no nosso caso o Criador é Deus, Ele quem nos fez, e que mostrando-nos as razões pelas quais muitas coisas não estão exatificadas, abençoadas em nossa vida, deseja mudar a nossa história e faz o chamado ao recall na sua presença. Então, Ele diz qual é o problema. Todos pecaram. O pecado é aquilo que nos faz separados de Deus. Afinal de contas, a natureza de Deus é de um Deus santo e nós nos fizemos pecadores. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Que obstáculo terrível! Aí então um obstáculo dialogal, um obstáculo de comunicação, onde nós não podemos ter comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva e passou através deles a todos os homens. Foi afetado logo na gênese da humanidade e a partir de lá, Deus vem chamando todos os homens para esse recall, para essa volta, para que as coisas possam novamente se estabelecer e estabilizar no propósito original para o qual nós somos criados. Mas o fato é que todos pecaram. E talvez você fale, mas foi por causa de Adão, foi por causa de outros, por causa do meu pai? Geralmente a gente pode tentar encontrar culpados lá fora, mas quero dizer-lhe que todos nós pecamos. Aí você me diz, mas pastor Fernando, eu nunca matei, nunca roubei, eu nunca fiz algo tão grave, mas todos pecaram. Trata-se de uma doença da instalação de uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, e a prova disso é que eu e você, de alguma maneira, em algum tempo, cometemos pecados.
ou a gente mentiu, ou a gente pensou mal de alguém. Talvez a gente nunca tenha odiado a ponto de matar alguém, mas odiado, quem sabe? Quem sabe de alguma maneira nós entramos pelas vertentes das concupiscências, desejando a mulher do próximo, vivendo de uma maneira contrária à boa ética relacional. Os frutos, as evidências da nossa pecaminosidade atingem as áreas da nossa vida na ganância, na corrupção, eu não sei, mas uma coisa é certa: todos pecaram e todos se fizeram pecadores. E como resultado disso, o texto fala que há uma separação. Isaías 59, 1 e 2 fala dessa separação, e aqui também, em Romanos 3, 23, destituídos estão da glória de Deus. Bom, mas a Bíblia vai dizer sobre também as consequências. Quando alguém chama para um recall, quando uma empresa vai fazer com que você leve seu carro para uma revisão forçada, é porque aquele carro está em risco. Caso não aconteça o recall, acontecem as consequências. E exatamente aqui também a chamada de Deus, à luz de um conserto que, se não acontecer, vai ter consequências. Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você entende isso? Em primeiro lugar, há consequências. O salário do pecado é a morte. Há aqui algumas questões muito interessantes sobre essa condição da morte, porque a morte, sobre todas as mortes, é a separação eterna de Deus. Mas os efeitos e evidências dessa morte se mostram no vazio de significado, se mostram na realidade interior de cada um de nós, no sentido de não encontrarmos realização, no sentido de também estarmos debaixo de culpa, debaixo de circunstâncias que vão trazendo a nós a impressão de que Deus está distante e nunca poderá nos ouvir, e também tudo que a gente faz, de alguma maneira, está sem a bênção de Deus e acaba não sendo abençoador na nossa vida e na vida de outros. Enfim, são tantas as evidências de que essa morte está instalada, que ela precisa ser realmente confrontada, dimensionada, encarada com seriedade por cada um de nós. É uma patologia de alma destruidora. E eu quero dizer que, se por um lado isso nos foi imposto num legado de queda, a Bíblia fala de um dom gratuito de Deus. Ou seja, assim como uma empresa oferece um recall gratuito, quando você vai fazer um recall chamado pela empresa, pelo fabricante, você vai lá fazer, não vai cobrar nada de você, porque é uma ação do fabricante. Assim também, o que vai acontecer é que, mesmo sendo nós, aí sim, no nosso caso, os devedores dessa questão, né, no sentido de estarmos vivendo a nossa pecaminosidade, ainda assim a graça de Deus nos alcança, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, e para que nós possamos experimentar os efeitos daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É a esta chamada que Deus nos atrai, para que possamos ir até o Senhor, estar na presença dEle, buscando a sua face e recebendo dEle o que Ele tem para nós. Porque a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, o dom é gratuito, é graça, é um favor sem merecimento que nós recebemos de Deus, porque Ele nos dá o seu próprio Filho. A Bíblia diz em João capítulo de número 3, versículo de número 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebeu isso? Que graça preciosa que eu e você podemos receber. É por isso que, então, na chamada a esse recall, o Senhor vai nos dizer algumas coisas muito especiais. Ele vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, algo poderoso. Veja o que diz esse texto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Outra tradução diz, e eu darei descanso a vocês. Você percebeu? Essa chamada de Deus é muito pessoal, era uma chamada pessoal a você, para alguém que é pessoal. Ele diz, vinde a mim, venham a mim. Ele diz que você pode se aproximar dele, que você pode chegar a ele no estado em que você estiver. Ele não disse, o dia que você estiver melhor, o dia que você estiver mais abençoado, o dia que você estiver resolvido. Ele disse, venha a mim agora, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outra coisa que ele vai dizer está lá em Isaías 55, 1-3, venham a mim todos vocês que estão com sede. A pior de todas as sedes é a existencial, porque enquanto não resolvida, a gente vai batendo de porta em porta na vida para tentar encontrar a realização pessoal. Isso é tão frustrante, porque sabemos que aquilo que o mundo oferece é tão superficial e certamente não traz realização interior a ninguém. É o Senhor que está dizendo, deem ouvidos a mim, me ouçam, para que a sua alma viva. E ele diz, farei uma aliança eterna e não circunstancial com vocês, minha fidelidade como foi prometida a Davi. Eu vou abençoar o seu coração e a sua vida. Isaías 55, 1-3. Que maravilha é essa? Que coisa tão tremenda o Senhor nos promete em sua palavra. Mas tem mais. O Senhor diz para mim e para você, mas eu tenho muitos pecados, pastor. Eu sou uma pessoa que tem muitas dificuldades. Eu sou uma pessoa que cometeu muitos erros na vida. Eu sou uma pessoa que não consigo me perdoar pelo que eu já disse, pelo que eu já pensei, pelo que eu já fiz. O Senhor te responde hoje, dizendo em Isaías 18 e 19, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Significa que o Senhor vai fazer isso, lembrando-nos que ele faz através do sangue do Cordeiro. É por isso que foi dito, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira a culpa, que tira o medo, que tira a separação e que te oportuniza estar diante de Deus, vivendo essa nova história. Sabe o que você deve fazer? Ouvir o que o Senhor está dizendo. Aproximar-se de Deus. A Bíblia fala, como diz Tiago 4,8, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E esse é o momento de você fazer isso. Venha ao recall de Deus, venha a esse chamado para que Ele possa fazer novas todas as coisas no seu coração e na sua vida. Como eu resolvo o problema do meu estado de pecador? Arrependimento. A Bíblia fala que Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra de Deus diz que o Evangelho é boas notícias. A todo que se arrepende e deseja a cura de Deus, Deus perdoa e faz novas todas as coisas. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, capítulo de número 1, versículos 8 e 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Hoje eu fecho essa palavra com você, dizendo, venha ao recall de Deus, venha ao chamado do Senhor. É gratuito, é feito com amor e é todo para você, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama você como você está. Então é hora de vir a Ele agora. Não adie esse compromisso. Você acaba de receber o chamado ao recall. Então venha para Ele, porque Ele está te chamando pelo nome e diz, receba tudo que eu tenho para o seu coração e para a sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus.